Olá, boa tarde, reta final do ano, correria para virada, mas tempo de família reunida, criançada em casa, férias. E o NT Sul de hoje fala sobre viver mais. Ah, como é bom viver e, claro, viver bem. Já parou para pensar o que a gente precisa para ter longevidade? A gente apresenta hoje trechos da série documental A Máquina Humana. Você provavelmente sabe que de tempos em tempos é necessário levar um carro para fazer a manutenção no mecânico. Esta recomendação está lá no manual do proprietário e se você não quer ter dor de cabeça, é melhor fazer o que ele manda. Este carro aqui, por exemplo, já está encostado faz um tempo e precisaria de um bom trabalho para voltar a funcionar. Sem falar no dinheirão necessário para ver essa máquina sobre rodas de volta nas ruas. De maneira semelhante, negligenciar o cuidado com o nosso corpo por longos períodos, sem praticar exercícios físicos ou adotar hábitos saudáveis, pode resultar em sérios problemas de saúde que podem limitar significativamente nossas capacidades e demandar altos custos para serem tratados. O nosso corpo é como uma máquina que também tem um manual de usuário enfatizando a necessidade de cuidado regular e prevenção. A busca por viver mais, tão antiga quanto a humanidade, revela que manter a saúde não é uma questão mágica, mas o resultado de escolhas diárias. Uma dessas escolhas críticas é a atividade física regular. E não estou falando apenas de manter a forma, mas de fortalecer os ossos e músculos, melhorar a saúde cardiovascular, regular o humor e nutrir nosso espírito com a resiliência necessária para enfrentar os desafios da vida. Assim como um carro bem cuidado que raramente falha em sua função, um corpo bem mantido nos serve melhor e por mais tempo. Da vibrante energia dos parques urbanos à tranquila grandiosidade das florestas, a natureza nos oferece exemplos magníficos de longevidade. Aqui no Parque Nacional da Sequoia, na Califórnia, encontramos essas árvores gigantes que se erguem ao céu, podendo chegar a mais de 115 metros de altura. Sua presença testemunhou a passagem de séculos. Existem registros de que as sequoias vivem há mais de 3.200 anos. Elas realmente são um símbolo de resistência e longevidade. Essas árvores milenares cresceram suportando as adversidades do tempo e nos oferecem, além desse espetáculo visual, uma lição profunda sobre a importância da resiliência e da contínua adaptação. Essas plantas, elas estão programadas geneticamente para ter um crescimento contínuo por dezenas de anos, centenas de anos. Elas se adaptam às variações climáticas de cada estação. Então, quando chega o inverno rigoroso, já no outono, elas já começam a se preparar para isso, elas começam a entrar num processo de dormência. Então, todo o metabolismo vai baixando, vai baixando, vai baixando, e aí as atividades celulares ficam quase zero. E isso preserva essa planta por 3, 4 meses durante todo o inverno. Aí, quando chega a primavera, a água então volta a esse estado líquido, elas começam a absorver a água e ativam o metabolismo. Aí, um fator importante do ponto de vista anatômico é o fato dessas plantas terem no tronco uma casca espessada. Então, essa casca espessada, protege a planta contra o excesso de frio. Então, um isolante térmico.
quando ocorre, né, temperaturas muito elevadas ou num período de queimadas, esse tronco protege também os tecidos mais internos contra o excesso de calor. A gente tem que sempre lembrar, né, a saúde é uma característica muito importante, né, que Deus nos dá, né, e a gente tem que saber preservar, né. Então eu vejo, por exemplo, que as sequoias nos mostram que existe um momento onde você deve se expor, fazer e desfazer o que precisa, né, ser desenvolvido, né, essas atividades do dia a dia que seja. Mas existem momentos também que a gente deve se proteger. Quando a gente olha para a sequoia, o que ela faz para ter essa vida tão grandiosa? Ela tem hábitos extremamente simples e ela usa apenas o que Deus dá através da natureza. Ou seja, ela vai captar do solo a água e os sais minerais e ela vai tirar do ar o gás carbônico, vai juntar esses elementos para fazer matéria, o que a gente chama de matéria orgânica, os açúcares, etc. E são esses materiais que ela usa como alimento. Então nós devemos, por exemplo, tirar essa lição, né? A gente pode, né, tirar do ambiente aquilo que é necessário, né, para uma vida saudável e devolver para o ambiente da mesma forma. Então, quando a gente se propõe a preservar o ambiente ao nosso redor, a gente está ganhando muito em qualidade de vida, não só para a nossa vida, mas para a vida de todos os seres que estão ali, vivendo neste mesmo ambiente. Na busca pela longevidade, muitas vezes somos seduzidos pelo brilho superficial que a mídia e a cultura popular nos apresentam. No mundo em que nossas referências são projetadas pelas figuras famosas das celebridades e estrelas de cinema, cuja aparência é quase perfeita, pode ser fácil perseguir um ideal apenas estético. Só que viver mais não é apenas sobre parecer jovem ou belo. Trata-se de nutrir o corpo e a mente em busca das melhores condições com o objetivo de aproveitar a vida ao máximo, pelo maior tempo possível. Não se trata de combater as rugas que inevitavelmente vão surgir, mas de abraçar cada novo dia, confiando que Deus pode completar aquilo que faltar depois de termos feito nossa parte. Isso é cooperar e confiar. Aqui em Hollywood, na calçada da fama, com os símbolos de sucesso e beleza eternizados nessas estrelas espalhadas pelo chão, nos lembramos que a verdadeira estrela da longevidade não apenas brilha, mas irradia saúde de dentro para fora. E nessa jornada, para a compreensão da qualidade de vida e dos segredos da saúde, resolvi me encontrar com Loida Medina, uma médica de 86 anos que é um exemplo de longevidade. Oi, tudo bem? Eu estou feliz por estar aqui, obrigada. Por aqui? Então, o que a senhora está fazendo hoje? Bem, estou preparando uma salada com diferentes tipos de vegetais e também feijões. Porque feijões são muito bons para nós. Então, você sempre gostou de cozinhar comidas saudáveis? Bom, conheci algumas, mas eu não era totalmente vegetariana antes de nos mudarmos para os Estados Unidos. Eu comia muito peixe antes, mas então meu colesterol começou a subir. Havia inflamação no meu corpo e eu não sentia dor alguma. Eu não sentia nenhuma doença. Eu não me sentia doente ou mal.
mas era tão alto que registrou um alerta no laboratório. Vamos começar com os tomates. Isto é salsa fresca, isto é pepino. Você pode usar cebolas roxas também e pimentões de diferentes cores. Isto é pimentão vermelho. E depois temos abacate. O abacate é muito bom, então você pode começar a fazer isso. Depois disso tudo, eu comecei a ler sobre muitas coisas e comecei a experimentar, a cozinhar sem usar muito açúcar, diminuir o sal, sem muita gordura. E então eu li sobre outros alimentos que podem proteger seu corpo contra a inflamação. Porque a maioria dos alimentos que consumimos são alimentos com muitos produtos químicos e conservantes. Esses, quando comemos, nos causam inflamação no corpo. E a inflamação provoca o acúmulo de agentes químicos ou colesterol no sistema sanguíneo. E essa é a causa de doenças cardíacas, derrame, diabetes e todas essas coisas. Então, sendo médica, fez a senhora mudar a maneira como tratava os outros e não apenas você mesma. Isso mesmo, isso mesmo. Eu comecei a realmente fazer aconselhamento sobre dieta, ao invés de apenas prescrever muitos medicamentos. Muitos dos nossos medicamentos são tóxicos para nós. Eles nos fazem piorar. Agora me conta uma coisa. Qual foi a reação da sua família com a sua mudança? Eles ficaram super felizes. Ficaram tão felizes que me pediram receitas. Se você ver o impacto disso na sua vida, acho que vai querer voltar a praticar e continuar fazendo. Se fizer algo de maneira frequente, vai melhorar. Você colherá o benefício disso e seria tolice não voltar e fazer de novo, certo? Então, é muito gratificante saber que não são apenas coisas que você quer vender para as pessoas, mas que trazem bons resultados, resultando em uma boa sensação. Você já está com fome? Estou sim. E o cheiro tá tão bom. E olha, gente, quanta comida maravilhosa. E é tudo tão saudável. Para quem busca a longevidade, os hábitos são mais importantes do que a genética. E eu queria destacar pelo menos 3 hábitos principais sem os quais é impossível pensar numa vida longeva com qualidade. Primeiro, a alimentação. A alimentação é a base de tudo. Temos que focar em comer alimentos de verdade, alimentos de origem vegetal, na quantidade correta, preparados de maneira simples. Isso é fundamental para a saúde. O segundo hábito é o exercício físico regular. Nós vivemos uma sociedade que estimula o sedentarismo. Somos estimulados a ficar o dia todo sentados na frente de uma tela, ou trabalhando ou se divertindo. E isso é muito ruim. Para quem quer ter saúde e longevidade, o exercício físico regular, que trabalhe o aeróbico, o fortalecimento muscular e a flexibilidade são muito importantes. E o terceiro pilar é o sono. Não há como ter saúde sem momentos de restauração. E esse sono precisa ser de profundo, precisa ser de boa qualidade e precisa ser na quantidade correta. Para um adulto, pelo menos 7 a 8 horas por noite. Eu tenho paciente de 60 anos que já está na cama, já está na cadeira de rodas, já desistiu da vida porque tem
muitas doenças. Tem artrite, pressão alta, diabetes, problemas com consequências de problemas com álcool, com cigarro. E nós temos o outro paciente, aquele que cuidou, aquele que se exercitou a vida toda, que cuidou da dieta, que está 60 anos e parece 40. Está correndo maratonas, está subindo o Everest, está fazendo coisas que, na verdade, muitas pessoas de 40 anos não fariam. E a diferença é nítida. A diferença é o que foi feito quando essa pessoa era mais nova. É o que você planta, você colhe. São as consequências de uma vida que não foi bem vivida. Muitas pessoas se tornam, às vezes, vegetarianas, comem saudável, mas não tem uma musculatura de boa qualidade. E essa falta da musculatura vai fazer com que você tenha menos capacidade de respirar, não é? E aí tem muito mais risco de ter pneumonia, você vai perder autonomia, porque se você não tem musculatura nas pernas, você vai perder a qualidade de vida, porque não consegue subir escada, não consegue caminhar. Então, exercício físico para manter a musculatura é fundamental. E outra coisa são os relacionamentos, bons relacionamentos. Porque as pessoas, né, que têm melhores relacionamentos, elas têm uma qualidade de vida melhor, melhores níveis, inclusive bioquímicos no sangue, e são mais felizes, né? Então, relacionamentos não só de manutenção social, mas também relacionamento com Deus, o nosso Criador. Somos muito sortudos por estar perto da Universidade Andrews, pois eles têm um centro de bem-estar. E eu vou à academia 2 a 3 vezes por semana, porque só jogar pickleball não vai te dar muita força. Talvez nas pernas, mas para o braço, você precisa de força para jogar bem, tá bom? Então, para fortalecer meu braço e fortalecer minhas pernas, eu vou lá. Eu vou domingo, segunda-feira, terça-feira é nosso jogo de pickleball. Então, segunda-feira, depois, terça-feira, pickleball. Quarta-feira, academia de novo. Quinta-feira, pickleball. Sexta-feira, descanso e limpar a casa, ok? E esse é o nosso cronograma, não é muito regular, mas esse é o cronograma. Eu estou te dizendo que eu simplesmente encontro muita energia e eu gosto do que estou fazendo. Deve ser tão divertido esse jogo, eu estou curiosa sobre ele. Será que eu posso assistir vocês? Nós vamos te ensinar. Se você conseguir acertar a bola com a raquete, você pode jogar. Ah, vamos ver, vamos ver. Estou ansiosa agora. Chame seus amigos também. Felizmente, hoje é o nosso jogo de pickleball. Então, por volta das 6 horas, vou encontrar vocês lá e vamos deixar vocês acertarem a bola. Ok. E aí, está gostando do documentário A Máquina Humana? Esta é, na verdade, uma série documental em 4 episódios, produzida pelo programa Vida e Saúde, aqui da Novo Tempo. E o link para todos os episódios está disponível em nossos perfis nas redes sociais. E se você quer entender mais sobre o corpo humano, como cuidar melhor da saúde no dia a dia, o que fazer para viver bem, para viver mais, peça agora mesmo, gratuitamente, a revista Máquina Humana. Envie agora mesmo uma mensagem para o WhatsApp, esse que está aparecendo na telinha. Código de área 12 98244 4449. Repito para você, código de área 12 98244 4449. Bora voltar para o documentário? Vamos ver como a Peru se saiu no jogo. Eu escolhi um exercício que eu amo e que não preciso ser forçada a fazer. Algumas pessoas escolhem um exercício e odeiam todos os dias que o fazem, não é? Este aqui eu amo. Você não precisa me forçar para fazer. Nós nos ligamos, falamos, vamos jogar, mesmo que não seja hora de jogar. Então eu amo isso porque envolve muitas pessoas. Eu gosto disso. Esse é um ótimo remédio de dormir para mim. Eu jogo até por volta das 9 horas da noite. Depois vou para casa, tomo um banho quente e vou para a cama.
Eu não preciso tomar nenhum comprimido para dormir ou algo do tipo. Escolha um exercício que você vai continuar fazendo, porque não adianta ter um exercício e não fazer. E você tem que fazer todos os dias, porque seus músculos esquecem. Se você não alongar seus músculos por 1 ou 2 semanas, eles esquecem. Você sabia que não existem músculos velhos ou ossos velhos? Eles não envelhecem. Simplesmente se deterioram se não os usarmos. E então dizemos que estão velhos, mas eles não estão velhos. Sim, comunidade, eu acho que isso é o principal. E depois o relacionamento entre as diferentes idades. Porque às vezes, quando você fica mais velho, você se separa da maioria dos mais jovens. Eles, de alguma forma, têm medo de se aproximar de você. E aqui é diferente. Nós aqui estamos todos juntos, somos todos quase da mesma categoria. E eu adoro isso, sim. Todos estes aqui são meus amigos. Os mais jovens me chamam de tia. Eu sempre pratiquei muitos esportes na minha vida, sabe? Mountain biking, joguei um jogo chamado Ultimate Frisbee. Mas para mim, o que descobri quando comecei a jogar pickleball, que foi apresentado a mim pela minha mãe lá em Michigan, ele adicionou aquele aspecto social que, sim, eu tinha amigos e tudo mais quando praticava outros esportes, mas o pickleball leva isso a outro nível. Digo, de mountain biking, sim, eu estava com amigos, mas ainda estava meio sozinho. Quer dizer, você está pedalando, a não ser que esteja em um grupo. Mas com pickleball, estou sempre cercado de amigos, sabe? Muita gente na quadra, na arquibancada. E sim, é muito divertido. E você está rindo e jogando com outras pessoas. Então, para mim, o pickleball tem sido a coisa mais social, não só na quadra. Tenho viajado para muitos lugares no último mês e em todos eles eu jogava pickleball e fazia novos amigos, sabe? Encontrava velhos amigos. E é como se eu nunca tivesse tido tantos amigos antes na minha vida por causa de um esporte como o pickleball. Aqui no Centro de Bem-Estar da Universidade Andrews, vou me encontrar com Gretchen Krivak, diretora da Ciência do Exercício, para entender mais sobre os benefícios de se exercitar em grupo. Exercício em grupo pode, antes de mais nada, ser mais divertido se exercitar com outras pessoas, e há esta questão de responsabilidade, que é realmente a chave quando se trata de exercitar em grupos, ou pelo menos com um parceiro ou amigo, porque o exercício às vezes pode ser intimidante ou chato para alguns, e assim isso dá aquele senso extra de responsabilidade, sabendo que alguém está contando com você para estar lá. Você tem mais probabilidade de ter um compromisso e simplesmente mais probabilidade de ir fazer aquele exercício. Nós oferecemos aqui no nosso Centro de Bem-Estar aulas de fitness em grupo, onde você vai e tem um grande grupo se exercitando junto. E esse grupo começa a se tornar amigo. Se alguém falta à aula, eles ligam ou enviam uma mensagem. Onde você estava? Sentimos sua falta hoje. E assim isso traz o indivíduo de volta ao grupo. Parece que quando você tem um parceiro ou um grupo, esse aspecto de socialização pode realmente ajudar as pessoas a se manterem responsáveis pelo exercício. Por outro lado, a falta de atividade física pode resultar em perda da massa muscular, redução da densidade óssea e o aumento do risco de condições crônicas de saúde, como as doenças cardíacas, a diabetes e a obesidade. Descobrimos que o exercício pode ser muito impactante para doenças cardíacas. Ele ajuda a mover o sangue e os nutrientes pelo corpo de forma mais eficaz. O coração se torna mais eficiente. Ele bombeia de forma mais equilibrada. Não vai dar batidas pequenas, vai dar batidas maiores. E distribuir o sangue e os nutrientes de forma mais completa por todo o corpo. Então, se olharmos ao longo do tempo, a saúde do coração será mais eficiente. Além disso, o exercício pode ajudar
não com todos os tipos de câncer, mas pode ajudar a reduzir o risco de alguns tipos de câncer. E também está relacionado à obesidade. A obesidade pode estar ligada a todas as doenças crônicas de fato. Portanto, ao moderarmos nosso peso corporal, o que o exercício pode realmente ajudar, podemos manter um peso corporal mais saudável. Ao longo do tempo, podemos reduzir nosso risco desses tipos de doenças crônicas, incluindo diabetes também. Para as populações mais velhas, provavelmente um dos maiores desafios é a saúde óssea à medida que envelhecemos. Sabemos que muitos adultos mais velhos têm dificuldade em ingerir cálcio suficiente e vitamina D, que vem principalmente do sol. Os adultos mais velhos tendem a não passar tanto tempo ao ar livre e não são tão ativos. E assim, a saúde óssea deles começa a sofrer. E as principais coisas que podemos fazer para impactar nossa saúde óssea é exercício com carga de peso. Então, é aquele exercício onde você carrega o seu peso corporal. Se você está caminhando ou correndo, agora, nadar e andar de bicicleta são bons exercícios, mas não com carga de peso, certo? Você não está sustentando o seu peso. Mas queremos que indivíduos mais velhos participem e tornar isso divertido às vezes é ótimo. Sei que muitas instalações de cuidado assistido, tipo casas de repouso, têm programas de exercícios em grupo e eles tornam isso divertido. Fazem com que joguem jogos. Assim, novamente, não parece exercício para eles. Eles estão apenas fazendo algo divertido com amigos, certo? E se divertindo. Hora de uma breve pausa. Na volta, a gente fala sobre as chamadas zonas azuis, regiões do mundo em que as pessoas vivem mais de 100 anos. E o papel das relações, da comunidade, para viver bem por mais tempo. O NT Sul já está de volta, hoje exibindo trechos da série documental Máquina Humana. A gente fala sobre as chamadas zonas azuis, regiões do mundo em que as pessoas vivem mais de 100 anos. O papel das relações, da comunidade, para viver bem por mais tempo. Algumas regiões do mundo foram nomeadas zonas azuis por terem nelas uma população que cuida da saúde através do uso das leis da natureza. Loma Linda, na Califórnia, é uma cidade que se destaca não só pela sua paisagem pacífica e clima ameno, mas principalmente por ser uma das poucas que transpira longevidade. As pessoas que vivem aqui desafiam as normas convencionais de envelhecimento e saúde. Vários estudos foram e têm sido realizados para entender por que essas pessoas vivem mais e melhor. Uma dessas pesquisas teve início na Universidade de Loma Linda em 1976 e se chama Estudos de Saúde Adventista. Os resultados desde então vêm apresentando informações surpreendentes sobre essa comunidade longeva. E para entender mais sobre elas, vim até a Universidade de Loma Linda, na Califórnia, para me encontrar com o Dr. Gary Fraser, que é diretor dos Estudos de Saúde Adventista. A primeira envolveu cerca de 22 mil adventistas, apenas do estado da Califórnia, e foi focada no impacto de fumar ou não fumar, porque éramos não fumantes. E houve outro grande estudo de fumantes atuais não adventistas, é claro, o que foi uma boa comparação. O segundo estudo começou por volta de 1978 ou 1980, e envolveu 34 mil pessoas na Califórnia, todos também adventistas, e teve mais foco na dieta e outros resultados de saúde, além de, digamos, cânceres, câncer de pulmão e outras doenças. Então, nosso terceiro estudo começou em 2002 e ainda está meio que em andamento, e envolveu cerca de 96 mil adventistas de todos os Estados Unidos e também alguns no Canadá. E assim também pudemos fazer perguntas sobre a maneira como eles viviam suas vidas em mais detalhes, e descobrimos que os adventistas que seguiam mais fielmente o que a igreja recomendava, basicamente, e cada vez mais o que a ciência também recomendava, na verdade, a partir de estudos de não adventistas, descobrimos que esses adventistas mais fiéis
estavam ganhando cerca de 10 anos extras. E ainda haviam outros, é claro, que ainda estavam comendo hambúrgueres, não se exercitando com excesso de peso e todas essas coisas, mesmo ainda adventistas, que não estavam ganhando muitos anos extras. Então, havia uma grande variedade. E conseguimos identificar 4 ou 5 coisas diferentes que pareciam proporcionar cerca de 2 anos extras de vida. Uma delas era ser vegetariano. Claro, há bons vegetarianos e maus vegetarianos e talvez devêssemos falar mais sobre isso, mas de qualquer forma, no geral, os vegetarianos estavam se saindo melhor. Aqueles que eram cuidadosos e faziam alguma atividade física vigorosa regularmente, 3 ou 4 vezes por semana, pessoas que eram cuidadosas com seu peso corporal, nem muito magras, nem muito obesas, e há nos resultados uma espécie de faixa mais ampla que se destaca bem no meio, que parece ser o ideal, de pessoas que comeram nozes com uma certa frequência. Por exemplo, comer as nozes, mas um punhado pequeno, 4 ou 5 vezes por semana, parece funcionar melhor. E então, é claro, pessoas que nunca foram fumantes. Portanto, eram 5 fatores que, se você fizesse todos, parecia que estava ganhando cerca de 10 anos extras de vida, o que é significativo. Não há nada de especial no ar em Loma Linda, ou na água, ou no ar e na água das casas adventistas. Nós não fazemos nada em particular que é tão especial e que todos os tipos de entidades importantes, como a American Heart Association e muitas outras, estão recomendando. A diferença é que os adventistas conseguiram colocar em prática. E então a questão é, por que os adventistas conseguem fazer essas mudanças de forma mais eficaz do que outros? E nós achamos que há uma verdadeira genialidade em vinculá-lo a uma religião, porque isso faz dela um aspecto valorizado da sua vida. Além disso, mas ao fazer parte de uma comunidade como esta, você recebe apoio do seu cônjuge, da sua família, das pessoas com quem você se associa e socializa. Então, acho que motivações religiosas fazem parte do que acreditamos ser importante, cuidar de nossos corpos. Em segundo lugar, temos o apoio social de muitas maneiras que permitem aos adventistas fazerem estas coisas acontecerem. Então, eles não estão fazendo nada na visão da ciência moderna que seja tão dramático, mas estão fazendo bem ou fazendo melhor. Então, não há nada de especial sobre os adventistas e o que estamos encontrando e experimentando aqui que não poderia ser transportado para outras comunidades. A grande questão é, você pode colocar em prática o ambiente social para ajudar as pessoas a fazerem as mudanças que são necessárias? A chave para a manutenção da saúde em Loma Linda é uma combinação de fatores que envolve alimentação saudável, exercício físico, conexões sociais e um forte componente espiritual. Tudo baseado em princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual fazem parte a maioria dos moradores aqui. Os Adventistas do Sétimo Dia observam o sábado como um dia de descanso, reflexão e adoração e ajudam as pessoas por meio de atividades de voluntariado, o que garante a eles um estreitamento de laços sociais e também uma forte sensação de propósito e bem-estar emocional. Os adventistas promovem uma dieta predominantemente vegetariana, rica em frutas, vegetais, nozes e grãos integrais, que os cientistas associam a riscos reduzidos de doenças crônicas como doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de câncer. Além da alimentação, a atividade física é incorporada no dia a dia dos moradores. Caminhada, ciclismo e jardinagem não são apenas exercícios, são também oportunidades para interação social, fortalecendo corpo e mente. Descobrimos que seu conceito de Deus, seja você pensando
nele como alguém que você acha que é um amigo, que te apoia e ao qual você pode recorrer em vez de um carrasco ou alguém que te derruba, pode ser muito útil para as pessoas em termos de sentimentos depressivos, como encontramos que as pessoas dizem que foram recentemente divorciadas. Se a sua pontuação em um índice de como pensam em Deus está na faixa boa, elas têm muito menos chances de estarem deprimidas do que as pessoas que se divorciaram recentemente e que pontuam baixo nesse índice. Mas como eu disse antes, onde achamos que a religião é extremamente importante em nossa comunidade é que as pessoas que são mais religiosas e comprometidas têm mais chances de serem vegetarianas, têm mais chances de praticar atividades físicas. Você sabe, comer algumas nozes e estar interessado na sua saúde física também, na verdade. Mas eu acho que é muito importante poder se associar com as pessoas que podem ser úteis para você quando houverem momentos difíceis ou você estiver enfrentando desafios, vivendo sua vida talvez da maneira que você acha ser ideal. Portanto, nesse sentido, pertencer a uma comunidade assim é bom para pessoas como eu. Em termos de algo especial sobre Loma Linda, em termos de promover o estilo de vida? Sim, provavelmente. Provavelmente há mais pessoas aqui interessadas nisso do que na comunidade média. E isso ajuda muito. O cuidado com a saúde, ele requer um propósito. Para uma pessoa se cuidar, para ela acordar todos os dias de manhã e se alimentar bem, fazer atividade física, né? Ela ter cuidados de saúde, evitar substâncias tóxicas, ela precisa ter uma razão para viver, ela precisa ter um porquê. E esse porquê é muito importante. Todos nós que estamos vivos temos um propósito ainda a cumprir. Deus tem uma missão para cada um de nós. E cabe a cada um de nós descobrirmos, entendermos qual é esse propósito, qual é essa missão, porque o cuidado com a saúde vai nos permitir cumprir com esses propósitos, para que você faça aquilo que você nasceu para fazer, para você abençoar a vida das outras pessoas, para você servir a humanidade, você precisa de saúde. E quem tem propósito tem uma motivação maior para se cuidar. A manutenção da nossa saúde transcende o cuidado individual e se aprofunda no tecido das relações humanas. Cientificamente falando, as pessoas que têm fortes laços sociais e vínculos afetivos conseguem diminuir ou lidar melhor com o estresse, desfrutando de saúde mental. E essas pessoas que têm relacionamentos significativos também vivem mais. Veja essas sequoias, por exemplo. Tanta força e imponência são transmitidas por sua altura e longevidade extraordinárias. E elas não dependem tanto de raízes profundas como era de se esperar, mas de uma rede interligada, formada pelo emaranhado de raízes de suas árvores vizinhas e irmãs, as outras sequoias do parque. Isso as faz firmes e resilientes diante das adversidades do ambiente. Qual a grande importância disso? Num dia de vento, lá em cima, eu tenho uma copa de centenas de quilos balançando. Então, a chance de uma planta vir a cair, né, é grande. Né? São centenas de quilos para cá, centenas de quilos para lá. Numa raiz fragilizada, ela se solta e cai. Agora, por elas estarem umas amarradas às outras, isso dá uma enorme resistência a todas elas. O fato de elas estarem ligadas, o fato de elas adaptarem todo o metabolismo delas às variações climáticas, o fato de elas se protegerem na hora certa e crescerem na hora certa, tudo isso contribui para que elas possam viver séculos, séculos e séculos. Dentro da nossa comunidade, né, lembrando, né, que a gente
normalmente expressa a mesma fé no mesmo Deus, né? Tendo uma conduta cristã, é muito importante, né, que a gente possa, né, assim como as sequoias se unidas pelas suas raízes, a gente deve manter, né, dentro da nossa comunidade uma maior ligação, dar as mãos, entre aspas, né? A gente, às vezes, através de um apoio físico ou, às vezes, uma conversa com a outra pessoa, a gente pode ajudar muito, né? Às vezes a pessoa, né, dentro do nosso meio, a pessoa, às vezes, tem uma dificuldade e ela acha que aquilo é só dela. E não é. E aí você se acha que se o problema é só seu, não tem solução. Às vezes é um problema que afeta várias pessoas. E às vezes a troca, a conversa, a solidariedade muda essa ideia, transforma e torna o grupo sempre mais forte, né? Se a gente consegue fortalecer as pessoas, a gente fortalece o grupo e tem uma vida muito mais equilibrada, muito mais saudável, muito mais perto daquilo que o Cristo nos ensinou. De muitas maneiras, os relacionamentos que cultivamos moldam nossa existência. O relacionamento vertical com Deus, semelhante às sequoias que se erguem em direção aos céus, nos sustenta e guia. Enquanto nossos laços horizontais com os outros requerem prática constante de tratos sociais como o perdão, a humildade e a celebração da vida em comunhão. A manutenção da nossa vida também depende de fatores como exames periódicos. Sabe aqueles check-ups? Eles ajudam a verificar se está tudo bem ou se algo está precisando de atenção. No universo dessas máquinas sobre 4 rodas, a falta de cuidados regulares como trocas de óleo, verificações de pneus e manutenções do motor vai aumentar também o risco de problemas mecânicos. A negligência pode resultar em superaquecimento do motor, falha da transmissão e, no pior dos cenários, o veículo pode parar completamente, deixando o motorista em situação perigosa. Esses problemas não são só inconvenientes e custam caro, mas também comprometem a segurança. Você fazer as manutenções, né, e as trocas, como recomendado pelo fabricante, é fundamental para que esse veículo dure muito mais tempo, né? Então, acho que é algo que vai ter um payoff, né? Vai te pagar através do tempo você fazer a manutenção, troca de óleo, trocar os componentes que estão previstos para serem trocados depois de X mil quilômetros. Isso vai, no longo prazo, te pagar por isso. Existe um desgaste do motor, do câmbio, de alguns componentes que necessitam do lubrificante, e esse lubrificante, quando você manter uma manutenção, uma troca, ele vai estar muito mais ativo, vamos dizer assim. Não que ele não deixe de funcionar, né? Mas já foi feito pesquisa, já foi feito teste, né? Então, assim, a recomendação de 5 ou 10 mil quilômetros para troca é uma coisa já estudada, né? Então, a gente precisa fazer, né, para ter uma longevidade do teu veículo. Quebrar à noite na estrada, né, ou num lugar de difícil acesso, isso são coisas, né, que você for colocar na ponta do lápis, quanto isso vai te custar, né? Com a nossa saúde, podemos até fazer a nossa parte no dia a dia. Mas ao deixarmos de visitar especialistas em saúde ou não realizar exames médicos indicados, poderemos abrir brechas para que situações de saúde tratáveis se agravem, tornando elas um problema maior, como a falta de tratamento para hipertensão pode levar a consequências críticas como ataques cardíacos ou derrames. É fundamental encarar a manutenção regular da nossa máquina humana não como uma opção, mas como uma necessidade essencial. Assim como cuidamos de nossos carros para garantir que eles nos levem aonde precisamos ir, devemos cuidar do nosso corpo para garantir uma vida longa e ativa. Adotar hábitos de vida saudáveis e procurar cuidados médicos preventivos é investir no bem-estar a longo prazo, prevenindo as falhas mecânicas que podem interromper ou reduzir a qualidade da nossa vida. Mesmo quando a gente adota um estilo de vida super saudável,
nós ainda estamos sujeitos a algumas doenças. E é muito importante nós fazermos exames que vão detectar essas doenças precocemente. Mas, doutora, minha dieta é impecável, eu faço exercício físico, eu faço tudo que está no checklist, né? Todos os quadradinhos da lista eu marco. Por que eu tive câncer? Ou por que eu tenho esse problema agora? E tem muitas vezes nós não sabemos. Pode ser história na família, pode ser algo hereditário por muitos anos, ou às vezes acontece. Nós não sabemos. Mas é importante que se tu detecta cedo, trata cedo, cura cedo, deu. Então, a temperança é um conceito que tem morrido, né, na sociedade moderna, mas é um conceito que fala que a gente deve se abster daquilo que faz mal e usar com moderação aquilo que faz bem. E hoje a gente mostra, né, a sociedade mostra que a gente deve usar com moderação aquilo que a gente faz mal. Isso é o equilíbrio, mas não é, na verdade. Aquilo que faz mal a gente deve evitar, principalmente quando a gente tem a visão cristã de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Para que a gente vai usar uma coisa que faz mal de vez em quando? Isso vai atrapalhar a nossa comunicação com Deus, vai atrapalhar o funcionamento, né, do nosso corpo e do nosso discernimento espiritual. Então, se a gente não tem o discernimento ou entendimento de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e que o nosso corpo é uma coisa sagrada, que é o templo do Espírito Santo, perde o sentido da temperança. Então, a gente tem que pensar também nas leis que Deus criou, né? O corpo é uma máquina e se a gente não obedece essas leis dessa máquina, a máquina vai pifar. Quando eu penso em temperança, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é o sono, né? Muitas vezes quando você dorme, eu preciso dormir, sono é tão importante, todos nós dormimos menos do que o que deveria. Das 7, 8 horas que nós deveríamos à noite, eu tenho certeza que a maioria das pessoas dorme menos que isso. Então, essa é uma das temperanças. Mas eu tenho que fazer meu trabalho, mas eu tenho que estudar. Mas o sono é tão importante, é o que vai fazer tu conseguir armazenar toda essa memória das coisas que você leu para o estudo. O sono, de fato, é fundamental, porque existem algumas funções que o cérebro só executa no momento do sono, que o corpo só executa nesse momento. Por exemplo, a consolidação da memória ocorre durante o sono, a restauração da nossa imunidade, a restauração do desgaste que o corpo sofreu no dia a dia, a produção de hormônios como o GH. Então, essas funções são feitas apenas no momento em que nós estamos dormindo. O cérebro, ele tem um sistema de limpeza. O nosso pulmão limpa o sangue, mas as células do cérebro, elas são limpas durante a noite. Durante a noite, as células se contraem e desenvolvem espaços entre as células que se chama o sistema linfático. E isso é a veia do cérebro, é aí que as toxinas do cérebro são eliminadas e vão para o sistema linfático e saem. Se a pessoa não dorme, não há uma limpeza disso, aí você imagina. E essas toxinas ficam acumuladas e aí no outro dia a pessoa está irritada, a pessoa não tem um controle do estresse, a pessoa não tem controle das palavras que ela diz e fica todo alterado a parte psicológica da pessoa. Por isso que eu estou enfocando mais na parte mental. Se nós não dormimos o suficiente ou não dormimos bem, todas essas funções serão executadas de uma forma incompleta ou insatisfatória. O resultado são problemas. Nós podemos ter problemas de imunidade, com mais risco de infecções, por exemplo, aumento do risco de câncer, uma vez que o sono tem um efeito antioxidante e que protege contra o câncer. Quando não dormimos bem, nós temos também no dia seguinte um descontrole na ingestão de alimentos. Isso faz com que a gente busque comidas mais açucaradas, mais gordurosas e calóricas, o que pode contribuir para o ganho de peso e o diabetes. E tem um outro problema também, que é a questão da cognição. Pessoas que não dormem bem, que têm um sono muito fragmentado, elas correm o risco de desenvolver demências, como o Alzheimer, por exemplo. Sem sono, nós também não temos paciência, que é uma dos frutos do espírito. Então, uma pessoa que não dorme bem no dia seguinte, ela está irritada, nervosa, impaciente, ela tem dificuldades de se relacionar com as outras pessoas.
E a falta de sono também vai prejudicar o cérebro, especialmente o lobo frontal, que é a área que está mais relacionada com a nossa espiritualidade. Então, não dormir bem pode atrapalhar, inclusive, o nosso discernimento espiritual. Deus nos deu este corpo, que é um sistema interconectado. Então, eu acho que tudo que recebemos de Deus, devemos cuidar e manter bem. Acho que, por um lado, é um presente que temos, mas também acho que devemos perceber que somos administradoras desse presente. E, nesse sentido, manter este corpo bem para a sua glória. Acho que esse é um aspecto. O outro é que quanto mais equilibrado e otimizado o nosso sistema funcionar, quanto mais eficientes somos quando se trata de servir outras pessoas, cuidar dos nossos filhos, viver nossas vidas, servir a Deus. E assim podemos ser mais eficientes e também podemos fazê-lo por mais tempo. Então também diga, bem, uma das coisas que nosso corpo precisa não é apenas sobre, digamos, exercício e comida e como nutrição. Falamos sobre esses 8 princípios aqui, como água fresca ou como o sol ou essas coisas. Acho que um aspecto que podemos negligenciar é também a vida espiritual, sabe? Confiar em Deus. E assim, nesse sentido, todos os dias, reserve um tempo e diga, preciso de um tempo para apenas descansar, rejuvenescer. Peça a Jesus que leve meu coração, minha vontade e minha vida e me guie durante o dia. Então, nesse sentido, também precisamos dessa conexão. E eu sinto que, se eu não dedicar esse tempo, porque há muitas coisas para fazer, estou apenas estressado, se eu tirar um tempo, sinto que posso passar o dia mais facilmente e enfrentar essas dificuldades de uma maneira melhor. Então, acho que confiar em Deus é importante para o nosso bem-estar. O impacto da saúde na área espiritual é o aspecto motor mais importante de todos. Ele vai influenciar todas as perspectivas da vida. Nutrir uma espiritualidade prática, através da oração, por exemplo, promove uma harmonia essencial entre mente, corpo e espírito, aumentando nossa resiliência e capacidade de enfrentar desafios. Mesmo diante de doenças, uma fé desenvolvida por meio do conhecimento prático de Deus, através da leitura da Bíblia regular, fornece clareza sobre um plano de vida maior e nos traz paz e esperança, potencializando o bem-estar geral. Cuidar da espiritualidade não apenas completa, mas vitaliza todos os aspectos da saúde, mantendo a engrenagem da máquina humana trabalhando sem um esforço pesado. O nosso cérebro, ele quer evitar a dor e ele busca prazer o tempo todo. Estou falando de 2 grandes funções do cérebro. A oração, ela cumpre com essas 2 funções. Ela provoca prazer, porque ela ativa o nosso sistema de recompensa. Olha que coisa mais linda! Então, quando a oração ativa o nosso sistema de recompensa, libera dopamina, que traz alívio, relaxamento, a certeza de que a vida vai dar certo. E também atua a oração nos nossos centros de alívio da dor. Então, a oração também é analgésica, alivia a dor. Aqueles pacientes com depressão, quando eles têm uma rotina de oração, a oração pode ajudar na recuperação desse paciente, ok? Que não tem nenhuma relação de que se está com depressão é falta de oração. Não é esta relação, mas que a oração pode ajudar. Também, estudos mostram que aqueles que têm uma prática religiosa, têm uma religião com corpo de doutrinas claro e que seguem esse corpo de doutrinas, incluindo a oração, apresentam o córtex pré-frontal mais espesso. Ou seja, essa região da tomada de decisão, da criatividade, ela se apresenta com mais neurônios e mais conexões. Então, esta prática religiosa ela é extremamente importante. A oração
também ajuda, diferente do que muitas pessoas acreditam, ela também ajuda a desviar o foco de nós mesmos. E me ajuda a me colocar em conexão com as outras pessoas. Então, quando eu falo da junção tempo parietal, que as pessoas falam assim, é o ponto de Deus no cérebro, não é bem assim. Todo o nosso cérebro está envolvido com esse ponto de Deus, com a oração. Do contrário, o parietal, o temporo parietal, que é bem essa junção, ela tem mais que ver com olhar para mim, para as minhas necessidades, que está tudo certo, Deus quer que eu olhe para mim como alguém especial. Mas o que a gente percebe é que pessoas que sofrem lesão nesta região, como as pessoas chamam de ponto de Deus, elas se tornam mais interessadas no bem-estar do outro, de levar a vida assim mais a sério. E aí, então, ela cumpre ainda mais a função dela como semelhante de Deus, que é olhar não apenas para si, mas para os outros também. É a oração envolvida com tudo isso. Mas a maior diferença está entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu de fato faço. Porque a pessoa que acredita que a oração, que a religião que ela professa, são extremamente importantes, mas não praticam. Os estudos mostram menor qualidade de vida, menor qualidade nesse cérebro do que do cérebro, da qualidade de vida daquelas pessoas que não acreditam em nada. Então essa coerência também parece ser bem importante para o funcionamento do cérebro. Quando cuidamos da nossa saúde e compartilhamos as riquezas das nossas experiências, inspiramos outros a experimentarem também uma vida mais leve. Nossos caminhos se cruzam, tecendo vínculos indestrutíveis, pulsantes e cheios de vida. O NT Sul, com trechos da série documental Máquina Humana, fica por aqui. E amanhã, as reportagens mais vistas de 2024. Espero você ao meio-dia. Fique com a Novo Tempo. Tchau!